Olá pessoal, mais um vídeo da série, dando continuidade aos longos vídeos aí que eu já fiz, fazendo estudo de caso sobre Scrum na prática. A gente falou sobre conceitos, foi uma série de 15 vídeos. Se você já está nesse vídeo, puder, né, se você já tem conhecimento e ver os vídeos anteriores, a gente realizou aplicando as práticas do Scrum, certo? A gente também viu o estudo de caso. A gente tem que ver um estudo de caso. O estudo de caso que eu falo é algo, neste caso a gente está aplicando isso na área de engenharia de software, então a gente tem que ver um processo de negócio para a gente aplicar em cima, ok? Do produto, serviço, de software, um software específico para a gente realizar manutenção, teste, desenvolvimento, enfim. Hoje eu vou dar continuidade a essa série porque o Scrum é um framework muito extenso. O legal do Scrum que ele tem extensibilidade, porque você pode adaptar o processo na sua determinada área e também você pode fazer novas extensões, relatórios, você pode fazer novas alternativas. O objetivo para a gente solidificar mais ainda o Scrum, eu resolvi fazer mais, neste caso, seguir novamente o processo Scrum, de um novo processo de negócio, só que a gente solidificar mais. Neste caso, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente tem serviços do produto ali, projetos em cima, a gente não para as atividades. Então a gente vai estar sempre no ciclo e o objetivo é a gente gerenciar o Scrum da melhor maneira, certo? Então a gente vai fazer o que? A gente vai aplicar o processo Scrum novamente, seguindo todo o roteiro, aprender também alguns conceitos para facilitar nosso gerenciamento e depois também gerenciar, colocar mais pessoas na equipe, pessoas que eu falo assim, simular um estudo de caso, certo? Então, vamos dar continuidade. O que eu resolvi hoje falar, eu tenho que falar um pouco para a gente começar lá o planejamento. Eu não falei numa série de vídeos, mas está incluído no Scrum. A gente não vê isso. No momento da sprint, a gente não vê a meta da sprint. A gente não olha, mas se a gente for discutir o que é a meta da sprint, a gente acaba vendo nos itens conseguindo extrair ali dos itens do backlog da sprint, e a gente gera a meta da sprint. E o que é a meta da sprint, certo? A meta da sprint funciona como um tema para a sprint no planejamento. Então a gente vai planejar a sprint, a gente tem uns sistemas aí, food service, que a gente está atuando, e depois a gente pode ver simulações de outros, certo? Mas é o que tem aqui disponível. O que muda, o que a gente tem que ver é que o muda não é o software específico que vai mudar o processo. Então, todos os softwares, pode ser em qualquer área do departamento, a gente pode colocar no processo Scrum. O processo Scrum ele vai gerenciar tudo isso, para a gente ter um final ali, um produto gerenciado, né? Ok? Então, você pode vir software entre outros departamentos, enfim. Mas o importante é entender o processo de negócio, ou o processo do Scrum, para a gente aplicar na prática, certo? Então, a meta da sprint funciona como tema da sprint no planejamento, não é restrito aos itens da sprint backlog por extenso, como desenvolver X, Y, Z. Esse item aqui, vou explicar, é o seguinte. A meta da sprint, para a gente ter uma visão da meta da sprint, a gente tem que ter um contato com o PO, que é o dono do produto, é o Product Owner. Então, ele tem uma visão ali da necessidade, que ele vai conversar com esse comércio ali, gerente de projeto, a equipe. Só que no momento de definir ali a sprint backlog, a gente tem a sprint backlog, e os desenvolvedores, os analistas, desenvolvedores também, eles definiu ali, eu vou fazer tal percurso, eu tenho que fazer essa atividade, eu tenho que fazer isso, todos os itens, todos os circuitos que eles vão fazer. Então, o meta da sprint não vai estar associado aos itens do backlog. Então, aqui esse item quer dizer. Então, ele não é reescrita nos itens do backlog, ele é escrita tipo uma meta de todos os itens que é feito ali, a gente mescla e verificar a meta da sprint, certo? A meta da sprint, na verdade, é o que é o use store. Muitos dos comércios pegam o use store do cliente, porque ele define melhor a meta que tem que ser alcançada. Então, a meta da sprint vai ser a use store. Posso colocar use store, eu posso definir também, tem uma forma de definir que a gente vai ver. Mas os itens das sprints não definem a meta da sprint, isso que esse item quer falar, certo?
Uma necessidade de negócio, algo que é meta da sprint, é uma necessidade de negócio a ser alcançada definida nos itens da sprint backlog. Então, é a necessidade do negócio. E os níveis de prioridade, a gente tem que definir o nível de prioridade dessa meta da sprint. Tipo, ela tem uma prioridade ali a ser alcançada. A maioria das metas de sprints tem que ter uma prioridade, porque a gente tem que falar com o time que a gente tem que alcançar esse objetivo final. E aí, no meio do processo do Scrum, a gente tem que verificar ali o que é que está acontecendo, os impedimentos, que as reuniões, os reviews, isso aí faz parte do processo. Então, aqui a meta da sprint é o seguinte, por exemplo, eu trouxe aqui um estudo, possibilitaremos o comprador a se registrar no sistema. Então, a meta da sprint pode ser definido em termos de português, né, em contexto para a gente oficializar um padrão que para você começar ali fazer, tem formas, né? No português você pode fazer formas de afirmar realizar uma afirmativa, certo? É mais um texto com substantivos, com verbos substantivos para determinar uma ação. Então aqui, por meio dessa sprint, pode possibilitar o que e o que, certo? A gente pode definir dessa forma. Então, possibilitaremos ao comprador a se registrar no sistema. Isso aqui é uma meta. A gente tem que alcançar esse item. Só que a gente tem que saber, muito gerente de projetos, muitas vezes, esse item aqui é fácil, a gente vai resolver logo, é só fazer X, Y, Z, pronto, resolvido. Não é assim, não é bem assim. Isso é a meta que o PO está negociando com o Scrum, o gerente de projetos. Só que a gente, o Scrum Master, analista, o analista de processo, analista de negócio e o desenvolvedor tem que alinhar junto como nós vamos seguir isso. Que eu falei nos vídeos anteriores, que as interfaces externas, faz interna entender o negócio em si, porque não é só fazer o item, possibilitaremos que o comprador se registre no sistema. Existe N percursos que a gente vai fazer, que vai ser os itens para os itens que vão compor a sprint, certo? Então, dentro da meta da sprint, existe todas as sprint backlog, todos os itens que vai ser feito, então a gente tem que ter esse entendimento. Então, outra meta aqui também é possibilitaremos ao administrador um login mais seguro, ok? Então, é outra meta que tem que ser alcançada. Para onde a gente fazer duas metas em uma, sim, a gente vai ter que definir ali em cima que eu formei aqui, nós temos que definir os níveis de prioridades. Qual o nível de prioridade é essa aqui? A gente vai falar lá na frente os níveis de prioridade, como você define o nível de prioridade. Eu estou recapitulando eu já falei lá nos vídeos anteriores, não falei da meta, mas a gente teve uma meta no estudo de caso. E como a gente vai refinar mais, aplicar mais o Scrum aqui, em desenvolvimento, em análise, a gente vai ter que fazer todos os papéis para poder a gente entender. Então, essa é a meta que a gente quer, certo? Então, é entender a meta desse sprint, objetivo, porque toda a equipe tem que estar alinhada para que a gente consiga alcançar essa meta. O tamanho da meta vai ser de acordo ao tamanho do produto, dos serviços que é oferecido ali, os percursos, certo? Se tiver mais sistemas, entre outras interfaces aí que possibilitam. Então, vamos continuar aqui. Agora, meta release e roadmap. Analisando o Scrum, ele alinhou muitos, por exemplo, a área de... Eu verifiquei que os grandes cientistas que atualizou o Scrum lá nos Estados Unidos, na Europa, os grandes mercados, as grandes empresas, a Amazon, a Microsoft, o Scrum é um processo, eles criaram o Scrum, na verdade, é uma adaptação de negócio da empresa para adquirir valor ao produto, certo? E agilidade no serviço. Devido ao tempo, né, complexa área de ciência da computação para desenvolvimento de software. Então, por exemplo, os releases, se a gente definir o release, a gente sabe que o release é um produto final ali que está, muitos sabem, né, que gerenciamento de controle de versão é a release final ali que a gente quer alcançar. A meta tem que ter um release e um roadmap, certo? A meta da release tem um objetivo ou necessidade de negócio de alto nível a ser alcançado por meio do trabalho do time de desenvolvimento. Por exemplo, um fim da sprint. Um fim da sprint. A gente falou aqui da meta, certo? Da sprint. Pronto, mas da sprint a gente definiu que tem lá o objetivo que vai ser alcançado daquela meta. Só que a meta da release, que é já a área mais abaixo para o desenvolvimento de software, do time entender que essa é a meta da release. Muitos produtos da Microsoft, eu
se a gente for ver o Visual Studio, eles têm as features lá que eles desenvolvem, eles esperam mais ou menos o Visual Studio, por exemplo, o software do Visual Studio, ou softwares, é 4 anos para ser atualizado. O Visual Studio 2022 tem outros softwares também do mercado que demoram um tempo para ele ser atualizado. Então, durante esse tempo, eles estão trabalhando ali para melhorar o software, certo? Então, a meta da release é esse, é o time ali, sabe que a maioria das metas da release é a meta da sprint. A gente tem que ser alcançado. Vou dar um exemplo aqui. O roadmap, né, a meta da roadmap é o objetivo, a necessidade de negócio de alto nível, também é uma meta em direção ao produto. Sua diferença é que ele representa o marco do roadmap do produto, uma data aproximada ou exata. Então, a meta de release é a meta final do trabalho do time de desenvolvimento, certo? Já o roadmap, ele representa ali todos os marcos do que a gente vai fazer, por exemplo, dividir 3 sprints. A gente não consegue, devido ao tamanho desse produto e serviço, a gente não consegue entregar todas as metas da sprint. Então, a gente divide sprint. Então, vai ficar um roadmap. E isso vai facilitar para o Scrum Master, o PO, o gerente de projeto, a gente dá feedback com o time de desenvolvimento para o que a gente está entregando, que a gente, se for em teste também, tem roadmap de teste, a gente está entregando esses testes, tem vários tipos, então você pode adaptar o Scrum. Então essa é a ideia. Por que eu trouxe essa ideia aqui? Porque no momento que a gente for fazer todo o percurso do processo Scrum, a gente vai utilizar também, no final, essas metas da release e o roadmap, certo? É importante que o time tenha ciência disso. E tem muitos outros assuntos. Scrum Master Framework, a nossa satisfação é muito grande. E eu quero trazer também outros métodos também aqui de objetivo à frente, outros métodos aplicados no mercado, que tem N métodos. É um processo, você pode definir a forma que você melhor trabalha com agilidade. Portanto, o time está motivado, certo? Que tenha resultado, o time compreende e também que o mercado, o time está aprendendo o mercado. Porque não adianta você criar um processo e o time não está ali, não tem um treinamento, algo ele não entende do processo. E o processo que está explicado no mercado, as pessoas estão conhecendo e facilita também a bagagem de conhecimento do quem está aprendendo. Então a linguagem tem que ser acessível. Então esses objetivos que eu vou trazer hoje de metas, certo? Eu vou dar outros exemplos aqui, por exemplo, para a gente ter mais, eu peguei aqui depois eu vou colocar a referência abaixo, que é importante colocar as referências, né? Artigos acadêmicos, porque tudo que é criado é compartilhado, então é isso. Eu peguei aqui só para a gente ter um exemplo, por exemplo, a release, aqui ó, março de 2013, um exemplo que, por exemplo, busca e pagamento simples, é uma meta da sprint, meta da release, você pode definir busca, pagamento simples, você pode definir a meta da sprint, pronto, você definiu, aí depois você define a meta da release, é a mesma. Mas da release ali, o comprador pode fazer a compra completa mais simples possível. Então, você vai ter vários sprints dentro dessa release, ou uma sprint só, dependendo da equipe, você vai ser o gerenciamento. Aí tem a release 2, o comprador pode buscar pagar mais formas mais comuns do mercado. Outra sprint, outra forma de realizar o trabalho. O comprador tem experiência de compra integramento de redes sociais, outro trabalho a ser feito, ao menos no login e comentários. O comprador tem sugestões baseadas em seu histórico e de amigos. Então, o roadmap do produto com metas de release. Então, aqui, a gente fez o seguinte, o comprador pode fazer uma compra completa mais simples possível. Na release 1. Na release 2, o comprador pode buscar pagar mais formas mais comuns do mercado. Então, a gente tem que ter essas metas de prioridade do valor produto, que ali agregue algo que a gente esteja testando, que a gente esteja desenvolvendo, que a gente esteja atualizando, para que a gente consiga entender com a equipe, o time, qual o objetivo alcançado, certo? Esse é o papel do Scrum e ele tem esses processos também que a gente tem que conhecer, a gente tem que definir. Ok? Então eu vou estar batendo nessa tecla aqui no momento do estudo de caso para a gente estudar esses assuntos. Então, esses assuntos a gente vai ter que recapitular, porque no momento que a gente for fazer aqui o sprint, certo? A gente vai seguir todo esse processo aqui novamente para a gente afinar, a gente melhorar. Depois o relatório final. Então, no próximo vídeo eu vou trazer mais. A gente vai fazer o produto backlog, ver o produto aqui. A gente já tem o cenário, né? Você vê o vídeo anterior, a gente tem o cenário lá do processo de negócio, tudo isso. Então, esse estudo de caso
com esse objetivo. Então eu trouxe hoje a meta da Sprint, meta de laser para a gente definir. Nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade para a gente começar a trabalhar em cima. Eu preciso criar os cenários aqui para que a gente possa começar a trabalhar, ok?